Imitação de Cristo segundo Tomás de Kempis. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. A imitação de Cristo e o desprezo de todas as vaidades do mundo. Quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo que nos exortam a imitarmos sua vida e costumes, se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração. Seja, pois, nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tiver o seu espírito há de encontrar o maná nela escondido. Acontece, porém, que muitos, apesar de ouvirem a miúde o Evangelho, pouco fervor experimentam, porque não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser, pois, compreender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo, deve esforçar-se em conformar com ele toda a própria vida. Que te aproveita discorrer profundamente sobre a Trindade, se não és humilde e assim desagradas a mesma Trindade? Na verdade, não são palavras sublimes que fazem um homem santo e justo. É a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir compulsão a saber-lhe a definição. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso, sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria consiste em entender o reino dos céus pelo desprezo do mundo. Vaidade é, pois, amontoar riquezas perecíveis e nelas pôr a sua confiança. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posições de destaque. Vaidade seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que, depois, será severamente castigado. Vaidade desejar longa vida e não cuidar que seja boa. Vaidade preocupar-se só com a vida presente e não prever o que há de vir depois. Vaidade é amar o que tão depressa passa e não demandar pressuroso a felicidade que sempre dura. Lembra-te com frequência do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Procura, pois, desviar teu coração das coisas visíveis e transportá-lo às invisíveis. Porque os que seguem a própria sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2. O humilde juízo de si mesmo. Todo homem tem o desejo natural de saber. Mas que vale a ciência sem o temor de Deus? Por certo, melhor é o camponês humilde que serve a Deus que o filósofo soberbo, que, descuidando a sua alma, observa o curso dos astros. Quem se conhece bem, despreza-se e não se compraz nos louvores humanos. Se eu soubesse quanto há no mundo e não tivesse caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minha obra? Modera-te no demasiado desejo de saber, porque nele encontrarás muita dissipação e desengano. Gostam os doutos de se mostrar e ser proclamados sábios. Muita coisa há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. E muito louco é quem se ocupa de coisas que não interessam à salvação. Muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra santa conforta o coração, e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com isso não viveres mais santamente. Não te envaideças, pois, de qualquer arte ou ciência. Antes, teme pelos conhecimentos que adquiriste. Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais do que ignoras. Não te ensoberbeças, antes confessa tua ignorância. Por que te queres antepor aos demais, quando há tantos mais doutos do que tu e mais versados na lei? Se queres proveitosamente saber e aprender alguma coisa, estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. Não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros
é prova de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vires alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Todos somos fracos, mas não tenhas a ninguém por mais fraco do que tu. Capítulo 3. Os ensinamentos da verdade. Feliz aquele a quem a própria verdade ensina, não através de figuras e palavras que passam, mas tal qual é. Nossa razão e nossos sentidos veem pouco e muitas vezes nos enganam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos arguidos no juízo de Deus? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Em verdade temos olhos e não vemos. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o Verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Deste único Verbo procedem todas as coisas, e todas o proclamam. E ele é o princípio que também nos fala. Sem ele ninguém entende ou julga retamente. Aquele que tudo encontra na unidade, que tudo refere a esta unidade, e nela tudo vê, pode ter o coração firme e permanecer em paz no seio de Deus. Ó, verdade que sois o mesmo Deus, fazei-me uma coisa só convosco em caridade perpétua. Enfada-me muitas vezes ler e ouvir tantas coisas. Em vós se encontra quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam as criaturas todas em vossa presença. Falai-me vós só. Quanto mais alguém se recolher em si mesmo e se tornar simples de coração, tanto mais e maiores coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te embaraça e perturba do que os teus imortificados afetos do coração? O homem bom e piedoso dispõe primeiro no seu interior as coisas que há de fazer externamente. Assim, elas não o arrastam aos desejos de uma inclinação viciosa, mas ele as submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? Este deverá ser o nosso maior empenho, vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e fazermos algum progresso no bem. Toda perfeição nesta vida traz consigo alguma imperfeição. Qualquer concepção de nossa mente anda mesclada de alguma sombra. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúde e pouco ou nenhum fruto colhem. Oh, se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes, como em agitar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta desordem nos mosteiros. Certamente, no dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me onde estão agora todos aqueles mestres e doutores que bem conheceste quando ainda viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem as suas prebendas e talvez nem deles se lembrem. Quando vivos pareciam alguma coisa, hoje deles nem se fala. Oh, como passa depressa a glória do mundo! Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarte terão lido e estudado com proveito. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã? Esvaeceram em suas cogitações, porque antes quiseram ser grandes que humildes. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade.
Verdadeiramente grande é quem a seus olhos é pequeno e tem em nenhuma conta as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera todas as coisas da terra como lodo, para ganhar a Cristo. E verdadeiramente sábio, aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Capítulo 4. A prudência nas ações. Não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo impulso, mas pesar as coisas na presença de Deus com prudência e vagar. Infelizmente, tanta é a nossa fraqueza, que muitas vezes aceitamos e dizemos dos outros, com mais facilidade, o mal que o bem. Os homens perfeitos, porém, não creem levianamente em tudo o que se lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana, inclinada ao mal e leviana no falar. Grande sabedoria é o não agir com precipitação, nem tampouco aferrar-se ao próprio parecer. Sabedoria é ainda não crer, sem discernimento, tudo o que dizem os homens, nem encher os ouvidos alheios do que ouvimos ou acreditamos. Aconselha-te com o varão sábio e consciencioso, e procura antes instruir-te com quem é melhor do que tu, que seguir tuas próprias ideias. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade em todas as ações. Capítulo 5. A leitura das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras deve-se buscar a verdade e não a eloquência. Devemos lê-las com o mesmo espírito com que foram escritas. Nelas devemos buscar a utilidade e não a sutileza de linguagem. Devemos ler com igual boa vontade os livros simples e piedosos como os sublimes e profundos. Não te preocupes em saber se aquele que escreve é pessoa de renome pela sua erudição. Seja apenas o amor à verdade que te leve à leitura. Considera o que diz o livro e não leves em conta quem o escreveu. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. Deus fala-nos de diversas maneiras, sem acepção de pessoas. Na leitura das Escrituras, prejudica-nos muitas vezes nossa curiosidade, porque pretendemos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem aspirares à reputação de sábio. Interroga de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagrade nas sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Capítulo 6. As afeições desordenadas. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O fraco de espírito e ainda um pouco carnal e inclinado às coisas sensíveis, dificilmente pode desapegar-se totalmente dos desejos terrenos. E quando deles se priva, ordinariamente se entristece, e com facilidade se irrita se alguém o contradiz. Se porém alcança o que deseja, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz do coração, e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Capítulo 7. Deve-se fugir à vã esperança e à soberba. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir aos outros por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes e Deus ajudará a tua boa vontade.
Não confies em tua ciência, nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes na graça de Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Se tens riquezas, não te glories delas, nem dos amigos por serem poderosos, senão em Deus, que dá tudo e, além de tudo, deseja dar-se a si mesmo. Não te desvaneças com a robustez ou formosura de teu corpo, que com pequena enfermidade se quebranta e desfigura. Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo o bem natural que tiveres. Não te reputes melhor que os outros, para não seres considerado pior por Deus, que conhece tudo o que há no homem. Não te ensoberbeças pelas boas obras, porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus, a quem não raro desagrada o que aos homens apraz. Se em ti houver algum bem, pensa que ainda melhores são os outros, para assim te conservares na humildade. Nenhum mal te fará te julgares inferior a todos, muito porém se a qualquer pessoa te preferires. De contínua paz goza o humilde, no coração do soberbo, porém, reinam o ciúme e a irritação. Capítulo 8. Deve-se evitar a excessiva familiaridade. Não abras teu coração a qualquer pessoa, mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos conversa pouco. Não lisonjeis os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos poderosos. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura intimidade apenas com Deus e seus anjos, e foge de seres conhecido dos homens. Caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos familiaridade. Sucede não raro que uma pessoa de longe brilha com o esplendor da fama, mas de perto desmerece aos olhos dos que a veem. Julgamos às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Capítulo 9. Obediência e sujeição. Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem e facilmente murmuram. Esses não alcançarão a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem de todo o coração, por amor de Deus. Anda por onde quiseres, não acharás descanso senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer, e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos às vezes renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselho que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros, quando a razão ou as circunstâncias o pedem, é sinal de soberba e obstinação. Capítulo 10. Deve-se evitar as palavras supérfluas. Evita quanto puderes o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com pura intenção. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão gostamos tanto de falar e conversar, quando raras vezes voltamos ao silêncio sem trazer a consciência magoada? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos, com essas conversações,
ser consolados uns pelos outros, e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas, infelizmente, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Quando for permitido ou conveniente falar, fala de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Capítulo 11. A conquista da paz e o zelo da perfeição. Muita paz poderíamos gozar, se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados, com o excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçarmos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus. Porque pronto está Ele a socorrer os que pelejam e em sua graça confiam, pois Ele mesmo nos proporciona ocasiões de combate, para que alcancemos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Ponhamos o machado à raiz, para que, livres das paixões, alcancemos a paz interior. Custoso é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas, se não vences obstáculos pequenos e fáceis, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio à tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Capítulo 12. A utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem um homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma do mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições, e que de nós façam conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Porque então mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. Por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus, que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas. Assim que o homem de boa vontade está atribulado ou tentado,
ou molestado por maus pensamentos, sente logo melhor a necessidade que tem de Deus, sem o qual não pode fazer bem algum. Entristece-se então, geme e chora pelas misérias que padece. Pesa-lhe também o viver mais tempo, e deseja que venha a morte levá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então compreende ainda que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Capítulo 13. A resistência às tentações. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: não tem o homem uma tarefa sobre a terra, não são os seus dias como os de um mercenário? Deve, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que o assaltam, e vigiar e orar para que o não surpreenda o demônio, que não dorme e rodeia-vos como leão que ruge, à procura de quem devorar. Ninguém há tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentação, e não podemos ser delas totalmente isentos. As tentações, porém, ainda que molestas e graves, são muitas vezes de grande utilidade para o homem, porque nelas se adquire humildade, pureza e experiência. Todos os santos passaram por muitas tentações e tribulações, e com elas aproveitaram. Os que não puderam resistir-lhes foram reprovados e perderam-se. Não há ordem religiosa tão santa, nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Enquanto viver, nenhum homem estará inteiramente ao abrigo das tentações, porque, nascidos na concupiscência, em nós está a causa pela qual somos tentados. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações e nelas caem mais gravemente. Não basta a fuga para vencê-las. É pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações e se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio de Deus, a pouco e pouco com paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio. Toma a miúde conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de o consolar, como desejas ser consolado. A causa de todas as tentações perigosas é a inconstância e a falta de confiança em Deus. Assim como um navio sem leme é joguete das ondas, assim o homem remisso e pouco firme nos seus propósitos é agitado por toda sorte de tentações. O ferro é provado pelo fogo e o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que valemos e a tentação faz-nos ver o que somos. Todavia devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais fácil nos será vencer o inimigo, quando não o deixamos entrar na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. Por isso disse alguém: atalha no princípio, tarde chega o remédio se o mal por longo tempo fundas raízes lançou. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, donde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo, porque se não resistiu a princípio. E quanto mais alguém for indolente em lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, e mais forte o seu adversário. Uns padecem tentações mais violentas no início de sua conversão, outros no fim. Alguns, porém, são atormentados quase toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação dos seus eleitos. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados. Antes, pedir a Deus com mais fervor que se digne ajudar-nos na tribulação. Ele que, segundo a palavra de São Paulo, com a tentação vos há de também providenciar o meio de sair-vos bem dela, dando-vos o poder para suportá-la. Humilhemos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus,
em qualquer tentação e tribulação, porque ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e se patenteia melhor a virtude. Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas, se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso. Algumas há que vencem nas grandes tentações e nas pequenas caem frequentemente, para que, humilhados, não presumam de si grandes coisas, visto que com tão pequenas sucumbem. Capítulo 14. Deve-se evitar o juízo temerário. Volta os olhos para ti mesmo e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os outros trabalha em vão, erra o mais das vezes e facilmente peca, mas, examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objeto de nossos desejos, não nos perturbaríamos tão depressa quando contrariam a nossa vontade. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e em nós influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm à medida de seus desejos, mas, se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterado, e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda razão humana, inflamados do seu amor. Capítulo 15. As obras que procedem da caridade. Por nenhuma coisa do mundo, nem por amor de pessoa alguma, se deve praticar qualquer mal, mas em prol de algum necessitado, pode-se às vezes omitir uma boa obra, ou trocá-la por outra melhor. Desta sorte, a boa obra não se perde, mas se converte em outra melhor. Sem a caridade nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que da caridade procede, por insignificante e desprezível que seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como à intenção com que a fazemos. Muito faz aquele que muito ama. Muito faz quem faz bem o que faz. Bem faz quem serve mais ao bem comum que à sua própria vontade. Muitas vezes parece caridade o que é mero amor próprio, porque raras vezes nos deixam a inclinação natural, a própria vontade, a esperança da recompensa, o nosso interesse. Aquele que tem verdadeira e perfeita caridade, em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo se faça para a glória de Deus. De ninguém tem inveja, porque não deseja proveito algum pessoal, nem busca sua felicidade em si, mas procura sobre todas as coisas ter alegria e felicidade em Deus. Não atribui bem algum à criatura, mas refere tudo a Deus, como a fonte de que tudo procede, e em que, como em um fim último, acham todos os santos o deleitoso repousar. Oh, quem tiver só uma centelha de verdadeira caridade, logo compreenderia a vaidade de todas as coisas terrenas. Capítulo 16. A tolerância com os defeitos alheios. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie, para que os possas levar com seriedade. Se alguém, com uma ou duas advertências, não se emendar, não contendas com ele.
mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade, e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tens também muitas que os outros têm de aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida de teus desejos? Muito desejamos que os outros sejam perfeitos e nem por isso emendamos as nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba. Donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si. Mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanto à virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Capítulo 17. A vida monástica. Aprende a abnegar-te em muitas coisas, se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas, viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que aí vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progressos, considera-te como desterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te louco por amor de Cristo, se queres seguir a vida religiosa. De pouca monta são o hábito e a tonsura. São a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura, senão somente a Deus e a salvação de sua alma, só achará tribulações e angústias. Não pode ficar por muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Para servir vieste, não para mandar. Lembra-te que foste chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, se provam os homens, à semelhança do ouro na fornalha. Aqui ninguém perseverará, se não quiser humilhar-se de todo o coração por amor de Deus. Capítulo 18. Os exemplos dos Santos Padres. Contempla os salutares exemplos dos Santos Padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o que fazemos. Ah, que é a nossa vida em comparação com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em orações e santas meditações, em perseguições e muitos opróbrios. Oh, quantas e quão graves tribulações sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos quantos quiseram seguir as pisadas de Cristo. Odiaram suas almas neste mundo, para possuí-las eternamente no outro. Oh, que vida austera e mortificada levaram os santos padres no deserto! Que contínuas e graves tentações suportaram! Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo! Quantas orações fervorosas ofereceram a Deus! Que rigorosas abstinências praticaram! Que zelo e fervor tiveram em seu adiantamento espiritual! Que guerra fizeram para subjugar os vícios! Com que pura e reta intenção buscaram a Deus! Durante o dia trabalhavam e passavam as noites em orações, ainda que trabalhando não interrompessem um momento a oração mental. Todo o tempo empregavam utilmente, toda hora lhes parecia breve, convivida com Deus.
e pela grande doçura das contemplações, se esqueciam até da necessária refeição do corpo. Renunciavam a todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes. Nada queriam do mundo. Apenas tomavam o indispensável para a vida e só com pesar satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de graças e virtudes. Exteriormente lhes faltava tudo. Interiormente, porém, se deliciavam com graças e consolações divinas. Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e familiares amigos de Deus. A si mesmos tinham em conta de nada, e o mundo os desprezava, mas eram preciosos e queridos aos olhos de Deus. Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam em singela obediência, andavam em caridade e paciência. Assim, cada dia faziam progresso na vida espiritual, e mais a Deus agradavam. Esses foram dados por modelos a todos os religiosos, e mais nos devem estimular ao progresso espiritual do que a multidão dos títulos ao esmorecimento. Oh, quanto foi o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos de seus santos institutos! Quanta piedade na oração, que emulação nas virtudes, que austera disciplina vigorava então! Que respeito e obediência aos preceitos do superior reluzia em todos! Os vestígios que deixaram ainda atestam que foram verdadeiramente varões santos e perfeitos, os que em tão renhidos combates venceram o mundo. Hoje já se considera grande quem não é transgressor da regra e com paciência suporta o jugo que se impôs. Ó tibieza e desleixo do nosso estado, que tão depressa declinamos do fervor primitivo e já nos causa tédio o viver, por tanta negligência e frouxidão. Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de progredir nas virtudes, já que tantos modelos viste de perfeição. Capítulo 19. Os exercícios do bom religioso. A vida do bom religioso deve ser ornada de todas as virtudes, para que corresponda o interior ao que por fora veem os homens. E com razão, ainda mais perfeito deve ser no interior do que por fora aparece, pois lá penetra o olhar perscrutador de Deus, a quem devemos suma reverência, em qualquer lugar onde estivermos, e em cuja presença cumpre andar com pureza angélica. Cada dia devemos renovar nosso propósito e exercitar-nos com maior fervor, como se esse fosse o primeiro dia de nossa conversão, dizendo: Confortai-me, Senhor meu Deus, no bom propósito e em vosso santo serviço. Concedei-me começar hoje deveras, pois nada é o que até aqui tenho feito. A medida da nossa resolução será nosso progresso, e grande solicitude exige o sério aproveitamento. Se aquele que toma enérgicas resoluções tantas vezes cai, que será daquele que as toma raramente ou menos firmemente propõe? Sucede, porém, de vários modos deixarmos o nosso propósito, e raras vezes passa sem dano qualquer leve missão de nossos exercícios. O propósito dos justos mais se firma na graça de Deus que em sua própria sabedoria. Nela confiam sempre, em qualquer empreendimento, porque o homem propõe, mas Deus dispõe, e não estão nas mãos do homem os seus caminhos. Quando, por motivo de piedade ou proveito do próximo, se deixa alguma vez o costumado exercício, fácil é reparar depois essa falta. Omiti-lo, porém, facilmente, por enfado ou negligência, já é bastante culpável e sentir-se-á o prejuízo. Esforcemo-nos quanto pudermos, ainda assim cairemos em muitas faltas. Contudo, devemos sempre fazer um propósito determinado, mormente contra os principais obstáculos do nosso progresso espiritual. Devemos examinar e ordenar tanto o interior como o exterior, porque ambos importam ao nosso aproveitamento. Se não podes continuamente estar recolhido, recolhe-te de vez em quando, ao menos uma vez por dia, pela manhã ou à noite. De manhã toma resoluções e à noite examina tuas ações. Como te houveste hoje em palavras,
obras e pensamentos, porque nisso, talvez não raro, tenhas ofendido a Deus e ao próximo. Arma-te varonilmente contra as maldades do demônio, refreia a gula, e facilmente refrearás todo o apetite carnal. Nunca estejas de todo desocupado, mas lê ou escreve, ou reza, ou medita, ou faz alguma coisa de proveito comum. Nos exercícios corporais, porém, haja toda discrição, porque não convém igualmente a todos. Os exercícios pessoais não se devem fazer publicamente, mais seguro é praticá-los secretamente. Guarda-te de ser negligente nos exercícios da regra e mais diligente nos particulares. Mas, satisfeitas inteira e fielmente as coisas de obrigação e preceito, se tempo sobrar, ocupa-te em exercícios conforme te inspirar a tua devoção. Nem todos podem ter o mesmo exercício. Um convém mais a este, outro àquele. Até do tempo depende a conveniência e o atrativo das práticas, porque umas são mais apropriadas para os dias festivos, outras para os dias comuns. De umas precisamos para o tempo de tentação, de outras no tempo de paz e sossego. Em certas coisas gostamos de meditar quando estamos tristes, e noutras quando estamos alegres no Senhor. À volta das festas principais devemos renovar os nossos bons exercícios e com mais fervor implorar a intercessão dos santos. De uma para outra festividade devemos preparar-nos como se então houvéssemos de sair deste mundo e chegar à festividade eterna. Por isso devemos aparelhar-nos diligentemente nos tempos de devoção, com vida mais piedosa e observância mais fiel de todas as regras, como se houvéssemos de receber em breve o galardão do nosso trabalho. E se for adiada essa hora, tenhamos por certo que não estamos ainda bem preparados, nem dignos de tamanha glória, que a seu tempo se revelará em nós, e tratemos de nos preparar para a morte. Bem-aventurado o servo, diz o evangelista São Lucas, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Capítulo 20. O amor à solidão e ao silêncio. Procura tempo oportuno para cuidar de ti, relembra a miúde os benefícios de Deus. Renuncia às curiosidades e escolhe leituras tais que mais sirvam para te compungir que para te distrair. Se te abstiveres de conversações supérfluas e passeios ociosos, como também de ouvir novidades e boatos, acharás tempo suficiente e adequado para te entregares às santas meditações. Os maiores santos evitavam, quanto podiam, a companhia dos homens, preferindo viver com Deus em retiro. Disse alguém: quantas vezes estive entre homens, volvi menos homem. Isso experimentamos muitas vezes, quando falamos muito. Mais fácil é calar de todo do que não tropeçar em alguma palavra. Mais fácil é ficar oculto em casa que fora dela ter a necessária cautela. Quem, pois, pretende chegar à vida interior e espiritual, importa-lhe que se afaste da turba com Jesus. Ninguém sem perigo se mostra em público, senão quem gosta de esconder-se. Ninguém seguramente fala, senão quem gosta de calar. Ninguém seguramente manda, senão o que perfeitamente aprendeu a obedecer. Não pode haver alegria segura, sem o testemunho de boa consciência. Contudo, a segurança dos santos estava sempre misturada com o temor de Deus. Nem eram menos cuidadosos e humildes em si mesmos, porque resplandeciam em grandes virtudes e graças. A segurança dos maus, porém, nasce da soberba e presunção, e acaba por enganar-se a si mesma. Nunca te des por seguro nesta vida, ainda que pareças bom religioso ou devoto ermitão. Muitas vezes, os melhores no conceito dos homens correram graves perigos, por sua demasiada confiança. Por isso, para muitos é melhor não serem de todo livres de tentações, mas que sejam frequentemente combatidos, para que não confiem demasiadamente em si, nem se exaltem com soberba,
nem tampouco busquem com ânsia as consolações exteriores. Oh, quem nunca buscasse a alegria transitória, nem deste mundo cuidasse, que consciência pura teria? Oh, quem arredasse todo o vão cuidado para só cuidar das coisas salutares e divinas, pondo toda a sua confiança em Deus, de que grande paz e sossego gozaria. Ninguém é digno da consolação celestial, senão quem se excitar com diligência na santa compulsão. Se queres compungir-te de coração, entra em teu quarto, despede todo o bulício do mundo, conforme está escrito, compungi-vos em vossos cubículos. Na cela acharás o que fora dela muitas vezes perdes. A cela bem guardada causa doçura e pouco frequentada gera enfado. Se bem aguardares e habitares no princípio de tua conversão, ser-te-á depois querida companheira e suavíssimo consolo. No silêncio e sossego faz progressos uma alma devota e aprende os segredos das Escrituras. Ali ela acha a fonte de lágrimas, com que todas as noites se lava e purifica, para tanto mais de perto unir-se ao Criador, quanto mais retirada viver do tumulto do mundo. Aquele, pois, que se aparta de seus amigos e conhecidos, verá aproximar-se Deus com seus santos